fazendo pergunta um ao outro. O mesmo Jesus se aproximou dele, mas os olhos dele estavam como que fechados, para que não conhecesse. E ele dizia: que palavra é essas que caminhando trocai entre vós? Por que está triste? E respondendo um cujo nome era Cleofa, disse: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabe das coisas que nela têm sucedido nesse dia? E ele perguntou: quais? E disseram: a qual dizia a respeito de Jesus o Nazareno, que é um varão profeta poderoso em obra e palavra, diante de Deus e de todo o povo. Pode se sentar em nome de Jesus. Essa palavra aqui, irmã, é uma palavra que de vez em quando ela é pregada na igreja, né? A gente fala muito do cego de Jericó, a gente fala muito das outras passagens, mas essa palavra aqui vai falar dos discípulos no caminho de Emaú. Por quê? Porque Jesus, naquela época, quando tinha sido crucificado, esses homens que estavam ao caminho de Emaú estavam falando de tudo que aconteceu a respeito em Jerusalém, inclusive até da morte de Jesus, que Jesus não havia de ressuscitar, porque já estava chegando já o terceiro dia e nada tinha acontecido. Sendo que o que eu aprendo com essa palavra é que quando
aqui, irmão, dentro dessa palavra eu aprendo que esses discípulos, eles só quando conhecer o Senhor, só no partir do pão. Porque quando Jesus sentou à mesa com eles e abençoou e orou, eles ali conheceram. Porque muitas das vezes é assim, a gente reconhece o Senhor. Eu não estou falando de toda a igreja, eu estou falando no contexto em geral. A situação que a gente só conhece o Senhor quando Deus ele abre a porta, quando Deus ele entrega o milagre, quando Deus honra, quando Deus, irmão, abate o nosso inimigo. Mas não é assim que a palavra nos ensina. Nós temos que conhecer o Deus fazendo ou não fazendo. Nós temos que conhecer o Deus. Igual ali ele fez ali, irmão, ali com Jó. Jó, independente da circunstância, Jó conhecia Deus. Jó ficou amargurado, mas Jó sabia que era Deus. Jó ficou triste, mas Jó sabia que era Deus. Então o Senhor nos quer a gente assim. Então esses homens aqui, eles estavam desapercebidos. A gente não pode ficar desapercebido. Porque o que o adversário quer é que os meus olhos estejam fechados e que os seus olhos estejam fechados. Tem aquela passagem que o Senhor falou: o que queres que eu te faça? E ele falou: irmão, eu quero ver. Às vezes eu me perguntei no dia dessa passagem: Senhor, a gente fala, Senhor, a gente quer ver, mas ver o quê? O que a gente quer ver, irmão? A gente quer ver as coisas erradas. A gente quer ver o irmão caído. A gente quer ver, irmão, apontar o erro de irmão. Será que é para isso que o Senhor quer abrir os nossos olhos? Não é para isso. Eu creio que não é para isso. Ele quer abrir os seus olhos para você ver a glória. Aleluia, Deus! Para você ver a sua família transformada. Glória! Para você ver a sua filha liberta. É para isso que o Senhor quer abrir os nossos olhos. Para a gente se compadecer do próximo. Para a gente falar para a pessoa na rua: ei, Deus é contigo. Ainda que você não tenha dinheiro, ainda que você não tenha nada para dar uma chora, levanta, Deus é contigo. Aleluia. É para isso que o Senhor nos chamou. E às vezes nós não se atentamos. Por que nós não se atentamos? Porque a gente só olha para nós mesmos. Aqueles dois discípulos só estavam olhando para aquela circunstância. Eles só estavam olhando só para que Jesus ainda não tinha ressuscitado. Entendeu? Mas não é isso. O Senhor falou que era no terceiro dia. Então, se Deus falou, fica com o que Deus falou. Se Deus falou que vai mudar a sua casa, a sua família, fica. Porque o Senhor é fiel para cumprir a promessa. Desde o momento que você obedeça, desde o momento que você se coloque na posição. O pastor falou aqui, irmão, de pregar lá fora. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Porque muito antes de eu ter oportunidade na igreja, eu sempre trabalhei no hospital, era no hospital que o Senhor fazia, era na rua que o Senhor fazia, era nos lares que o Senhor fazia. Depois foi para dentro da igreja. E eu louvo a Deus porque eu creio que cada irmão aqui, alguém já deve ter falado com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, alguém deve ter falado na faculdade, mas não se acomoda não, sabe por quê? Porque você é a semente, é Deus que faz crescer. Aleluia! Você tem que terrenar a semente. Não importa se a pessoa não se converteu agora, uma hora ela vai se converter. Se ela não entrou por essas portas, uma hora ela vai entrar. Por quê? Jesus queria que aquele discípulo fazesse o papel de continuar pregando a palavra ao reino. Mas não, ele estava desapercebido. A circunstância não deixa desapercebido com as coisas. E aí, irmão, é onde a gente fala: perdeu a visão, o inimigo entrou. Não é isso. É porque estavam desapercebidos. E quando estamos desapercebidos, ele entra e faz ruaça. Ele bota dúvida, ele diz que você não é nada, ele fala que seu casamento é fracassado, ele diz que o ministério não vai crescer, que ninguém vai te ouvir, ele fala que você não sabe, porque estava desapercebido. Então devemos estar percebidos a cada momento, porque as escrituras, irmão, ela nos ensina, ela é uma bússola na vida do crente, ela é uma bússola para nós. Porque o Senhor quer que nós estamos apercebidos a cada momento sobre as coisas do reino, sobre as coisas celestiais. Porque para quando vir a luta, a dificuldade, nós sabemos realmente, irmão, porque eles estamos andando, porque Jesus estava no meio deles e eles nem perceberam, achou que era um peregrino. Então eu te pergunto nessa noite: Jesus está aqui? Jesus, ele está no nosso meio. Jesus, ele está nos observando. Jesus, ele está contemplando você. Aleluia! Tá. Glória a Deus! Às vezes a gente está preocupado. O irmão
forte. Porque eles aqui acharam que estavam falando muito bem. Estavam falando ali, irmão. Mas o Senhor estava reprovando a atitude deles. Então eu tenho que analisar, né? Quando é sempre que é chegada a Santa Ceia, tem aquela palavra que fala: examine-se se o homem é si mesmo. Às vezes a gente não se examina, não. Ou quando se examina é só naquele momento. Mas não é isso que o Senhor quer, não. Porque de repente nós possamos estar de frente com uma situação. Como está a minha vida? Como está a sua vida? Né? Ou seja, só Jesus sabe, ninguém sabe. Então, irmão, nós temos que aprender com a palavra do Senhor. Que nem sempre aquilo que parece que é bom para mim é bom para o Senhor. Nem sempre aquilo que eu estou falando que eu acho que é bom para mim, que eu estou falando de um irmão, de uma pessoa, é bom para o Senhor. Porque o Senhor, irmão, Ele não veio para julgar. Ele não veio, irmão, para fazer com que uma pessoa venha ficar desapercebida. Ele quer levar todos para o céu. Mas para chegar no céu, vai ter que sair o carrapisco, vai ter que sair o modo de agir, vai ter que sair o eu sou, vai ter que ter mudança. Porque senão não adianta. Você não saiu da tua casa, eu não saí da minha casa à toa. Nós estamos aqui para aprender. Aleluia! Cada dia para aprender com a palavra. Porque a palavra ela nos liberta. É verdade. Mas para a gente ser liberto, irmão, nós vamos ter que obedecer. Nós vamos ter que ser submisso. Nós vamos ter que ali fazer não só o que a palavra quer, mas do jeito que a palavra de Deus ensina. Aleluia! Então, irmão, não seja igual esses dois aqui, que eles viram tudo, mas eles estavam falando. Já é o terceiro dia. Já é o terceiro dia. Como se Jesus naquela hora fosse obrigado a aparecer para eles. Porque era o terceiro dia, sendo que Jesus já tinha aparecido e eles estavam ali, falando do nada. Né? Ou seja, então nós não possamos estar desapercebidos, não. Porque quando estamos desapercebidos, irmão, o inimigo ele vem e ele fecha os nossos olhos. Ele faz ruaça. Ele bota você, ele faz você de gato e sapato. Mas por quê? Porque está desapercebido. Então nós não podemos estar desapercebidos na presença do Senhor. Seja o que o Senhor falou contigo no teu quarto, na palavra, você tem que crer que Deus ele vai fazer. Eu creio. Seja na porta aberta que ele falou, seja alguém que ele vai salvar da sua casa, creia. Creia, não deixa a dúvida entrar, porque a dúvida não provém de Deus. A Bíblia nos ensina isso. Irmão, aqueles que duvidaram, aqueles que murmuraram, pereceram no deserto. E o deserto, ele nos ensina a cada dia ser um crente firmado. E às vezes ninguém quer passar no deserto. Porque pergunta para Deus: Senhor, por que eu estou passando essa provação? Senhor, por que eu estou passando essa dificuldade? Irmão, o deserto nos ensina. O deserto forja o crente na fornalha. Porque a nossa fé está sendo testada. E Deus, ele não continua sendo o mesmo. O deserto continua sendo o mesmo. A única diferença é que hoje é no tempo da graça. Mas no tempo da graça as coisas são mais rigorosas. Por quê? Porque no tempo da graça, irmão, parece que o crente pode fazer tudo de errado e não acontece nada. Mas não é não, irmão. No tempo da graça é que é pior. Porque o julgamento ele vai começar pela casa. A gente consagra a nossa vida e deixa o resto com o Senhor. Porque é o mesmo Deus, irmão, de ontem, de hoje, eternamente. Ele não muda, mas a gente muda. A gente muda de atitude, a gente muda de fala, a gente muda de proceder, mas o Senhor não muda. Aleluia. O Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor continua sendo o mesmo. Se Deus está falando, irmão, vamos obedecer. Aleluia. Por quê? Porque esses dois aqui, eles tiveram que ser advertidos para os olhos deles serem abertos. E hoje não é diferente, não. Cada um que vem pregar, prega de uma forma. Mas dê glória a Deus. Porque só quem já foi massacrado pelo mundo, só quem sabe que o mundo atropela, sem misericórdia, arriscado ainda de querer tirar a própria vida, né? Estando aqui hoje, irmão, é uma glória. Aleluia. Estando aqui hoje é lucro. Morrer com Cristo é lucro. Glória a Deus. Cristo é lucro. É Deus. Padecer com Cristo é lucro. Glórias. Meu Deus. Porque quantas vezes, irmão, alguém olhou para você e achou que você ia morrer naquela situação. Meu Deus. E Deus ele te resgatou. Então hoje, independente se você tiver oportunidade, não tiver oportunidade, louve ao Senhor. Obrigada, Deus. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor.
só por Ele ter nos escolhido. Né? E não vamos murmurar, irmão, na presença do Senhor. Não vamos fazer, irmão, igual o povo veio no deserto. Não vamos fazer igual esses homens. Por quê? Porque se o Senhor quisesse que nós murmurasse, com certeza, irmão, Ele não tinha nos escolhido. Porque Ele não se agrada daqueles que murmuraram. Porque todos que murmuraram pereceram pela serpente, pelo destruidor. A murmuração, ela nos deixa cega. A murmuração, ela faz não a gente contemplar o que Deus tem pra gente. Deus, Ele pode ter falado com você, eu vou fazer você algo grande. Mas você sai, mas quando Deus dá uma palavra, o inimigo ele vai querer fazer o que você retrocede. Ele vai te tentar te cegar de alguma maneira. Para quê? Para não se cumprir aquilo a qual Deus falou. Porque foi assim com esses dois. Os olhos deles estavam vendados. E ele sabia quem era Jesus. Um profeta de palavras, de obra e que fazia tudo perante o povo. Ou seja, Jesus não tem falha. Jesus é perfeito. Nós somos perfeitos, estamos buscando a perfeição em Cristo. Porque aqui, irmão, nessa terra corrompida, nós estamos aqui para ser treinados para morar no céu. Então, irmão, temos que aprender a cada dia com a palavra. Não deixa o diabo te cegar. Não deixa a circunstância que você está passando no seu lado cegar. Seja uma falta de um alimento, continua adorando. Seja alguém que não se converteu, continua adorando. Aleluia. Seja a porta da faculdade que não abriu, continua adorando. É Deus, aleluia. Porque no final você vai cantar o hino da vitória. Eu creio, Deus. Você testemunha do que Deus faz na tua vida. Aleluia. Você dá testemunho grande. Porque é o mesmo Deus, irmão, que fecha a porta, abre porta. O mesmo Deus, irmão, que abate e exalta. O mesmo Deus, irmão, que desce a sepultura, Ele também faz levantar da sepultura. Naquele grande dia na ressurreição. Então, irmão, não perca a oportunidade de adorar o Senhor. Não perca. Não deixa que nada venha fazer com que você saia da presença de Deus. Continua adorando Ele, independente da circunstância. Porque a circunstância, ela não pode parar o crente. A circunstância não pode fazer você ficar cego na presença do Senhor. A circunstância não impede o chamado que Deus tem contigo. Aleluia. Amém, irmão? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Por essa palavra.